Bom dia, muita paz a todos os corações amigos que nos acompanham aqui. Estamos nesta manhã para mais uma vez refletirmos em torno da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles Espírito, e a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós vamos refletir hoje sobre um tema que muitos de nós temos pensado, que é a morte. Principalmente agora, né? Passamos por esse período de pandemia e ainda estamos, né, passando, mas certamente já passamos pelas etapas piores dessa pandemia de Covid-19. Nós ficamos muito impactados com o número de mortes em tão pouco tempo. Se eventualmente estávamos acostumados à perda de entes queridos e amigos, em espaços, né, em períodos de tempo longos, nós tivemos que conviver, alguns de nós, com perdas muito significativas em curto espaço de tempo. Há pessoas que perderam pai, mãe, filhos, cônjuges, tudo nesse período. Algumas famílias foram completamente, né, destruídas ali. Mas a gente precisa refletir sobre a morte numa ótica diferente da que a gente vem refletir. Muitas pessoas têm medo de pensar ou falar sobre morte, porque acreditam que morte é o fim, e que pensar nisso traz angústia, sofrimento, ansiedade. Entretanto, nós devemos lembrar que, enquanto espécie, nós, humanos, somos a única espécie que sabemos o dia que chegamos aqui para essa nossa experiência na carne, mas nós não sabemos quando iremos partir. Nós não sabemos o momento da nossa morte. Então, para que serve saber que vamos morrer? Talvez isso justamente para nos fazer estar mais atentos a cada dia, a cada processo, entendendo que nada é para sempre, nada é duradouro e tudo tem seu fim. A morte nada mais é do que um fenômeno habitual da vida. Na engrenagem molecular, associam-se e desagregam-se partículas, transformando-se através do impositivo que as constitui face à finalidade específica de cada um. Por efeito, a mesma coisa acontece com o nosso corpo, que vai resultar nesse fenômeno que a gente conhece como a morte. Quando a gente pensa, né, no quanto nós somos desinformados a respeito dos mecanismos da forma e da funcionalidade orgânica, desestruturado psicologicamente, a gente acaba por, né, começar a refletir e até temer a morte, em razão dessa ideia de que é o fim da vida, né, como se o ser deixasse de existir. Em variadas culturas primitivas e contemporâneas, para se fugir à realidade dessa inevitável ocorrência, foram criados cerimoniais e cultos religiosos que pretendem diminuir esse infausto acontecimento, escamoteando ao tempo em que se adorna o morto de esperança quanto à sobrevivência. Em muitas sociedades do passado, era comum colocar-se entre os dentes dos falecidos uma moeda de ouro, para recompensar o barqueiro encarregado de conduzi-lo a outra margem do rio da vida. Na Grécia, particularmente, este uso se tornou normal, objetivando compensar ali a avareza de Caronte, que ameaçava deixar vagando os não pagantes quando da travessia do rio Estige, segundo a sua mitologia. Modernamente, repetindo o embalsamento em que se notabilizaram os egípcios na Casa dos Mortos, busca-se embelezar os defuntos para que dêem impressão de vida e bem-estar, assim liberando aqueles que comparecem, né, ao velório, ali, ao sepultamento, dos temores e das reminiscências amargas. Mas, apesar de tentarmos mascarar a verdade, chega um momento em que todos têm que enfrentar, sem escapismo, convidados a vivenciar essa verdade. A morte é um fenômeno que é parte da vida, que não pode ser desconsiderado.
Neuroses e psicoses graves se estabelecem em alguns indivíduos em razão do medo da morte. Paradoxalmente, nas expressões maníaco-depressivas, levam muitas vezes o paciente a se suicidar ante o temor de aguardar por sua própria morte. Quando fazemos uma análise psicológica profunda, a gente percebe que o homem ele receia a vida e por isso teme a morte. Ele transfere de forma inconsciente o pavor da existência física para o da destruição ou transformação dos implementos que a constituem. Acostumado a fugir das suas responsabilidades mediante mecanismos de desculpas as mais diversas, a morte se torna um desafio que ele gostaria de não defrontar. Por consciência de culpa, passando a detestar esse enfrentamento. Para fugir, então, muitas vezes o que um homem faz é embriagar os seus sentidos com consumismo, com busca por prazeres e emoções perturbadoras, que acabam por abreviar o tempo pelo desgaste das energias de manutenção desse corpo físico. O homem, acreditando-se previdente e ambicioso, aplica o tempo na preparação do futuro e na preservação do presente. Entretanto, ele poderia e deveria investir parte dele na reflexão sobre o fenômeno da morte, de modo a considerá-lo natural e aguardá-lo com tranquila disposição emocional, nem o desejando, mas ao mesmo tempo não evitando driblar, porque vai acontecer no momento que tiver que acontecer. A educação que a gente recebe desde cedo, face ao esse atavismo apavorante da morte, é centrada no prazer das delícias do ego, nas vantagens que podemos retirar do nosso próprio corpo, sem a correspondente análise de temporalidade e fragilidade de que se revestem. Graças a essa advertência, espocam de conflitos, as fobias, a insegurança. Um momento diário de análise em torno da vida física predispõe a criatura a projetar o pensamento para mais além do portal de cinza e de lama em que se deteriora a organização somática. Tudo, sem exceção, no mundo físico é impermanente. E tal impermanência pode ser vista sob duas formas: a exterior ou grosseira e a interior ou sutil. Nada é sempre igual, embora a aparência que preserva nos períodos de tempo diferentes. Por isso mesmo, tudo se encontra em constante alteração no campo das micropartículas até o instante em que a forma se modifica, que é a fase sutil de impermanência. Um objeto que se arrebenta, um corpo vegetal, animal e humano que morre, passam pela fase dessa transição exterior grosseira para uma outra estrutura, experimentando a morte. A morte, todavia, ela não ilumina a nossa consciência após a disjunção cadavérica. Se desde cedo cria-se o hábito de meditação a respeito da consciência sobrevivente, independente do corpo, a morte perde o seu efeito tabu de aniquiladora, odienta destruidora do ideal, do ser ou da vida. O tradicional enigma do que acontece após a morte deve ser de interesse relevante para o homem, que, meditando, encontra o caminho para decifrá-lo. Deixa-se arrastar pelo pavor ou não de lhe dar qualquer importância ali, que vão acabar gerando comportamentos alienantes. A curiosidade pelo desconhecido, a tendência de se investigar os fenômenos novos são atrações para uma mente perquiridora, que encontra recursos hábeis para os cometimentos. A intuição da vida, o instinto de preservação da existência, as experiências psíquicas do passado e parapsicológicas do presente atestam que a morte é um veículo de transferência do ser energético pensante de uma fase ou estágio vibratório para outro, sem expressiva alteração estrutural da sua psicologia. Assim, morre-se como se vive, com os mesmos conteúdos psicológicos que são os alicerces do eu racional. Nesse panorama da vida, no corpo e da morte do corpo, ressalta um fator decisivo no comportamento humano, o apego à matéria, com as consequentes emoções perturbadoras e estratos do comportamento contaminados, jacentes na personalidade.
Sob um ponto de vista, a manifestação do instinto de conservação é valiosa, por limitar os 3 varios do homem, que, diante de qualquer vicissitude, apelaria para o suicídio. Qual acontece com certos psicopatas? De certo modo, frenando inconscientemente, enfrenta os problemas e supera-os com a ação eficiente do seu esforço dirigido corretamente. Por outro lado, os esclarecimentos religiosos, embora a multiplicidade de seus enfoques, demonstrando, né, que a morte é um período de transição entre 2 fases da vida, acabam por demitizar o pavor do aniquilamento. Definitivamente, as experiências psíquicas, parapsicológicas e mediúnicas, provocadas ou naturais, têm trazido importante contribuição para equacionar o problema da morte, dando sentido à existência. À medida em que o homem se conscientiza da continuidade do ser pensante após as transformações do corpo, que chegam com a morte da forma, alteram-se totalmente os conceitos sobre a vida e a sua conduta no transcurso da experiência orgânica. De qualquer forma, reservar espaços mentais para o desapego das coisas, das pessoas e das posições, analisando a inevitabilidade da morte que obriga o indivíduo a tudo deixar, é uma terapia saudável e necessária para um trânsito feliz pelo mundo objetivo. Então, nessa leitura, né, de Joana, ela nos convida justamente a refletirmos com lucidez, com tranquilidade, sobre a nossa própria vida. Entendermos que é parte da vida o fim desse ciclo, mas entendermos também que é o fim de um ciclo, porque a nossa consciência ela se mantém, ela continua. Somente vamos nos despedir no instante da morte dessa nossa vestimenta carnal. Mas à medida em que nós nos propomos a meditar, a refletir sobre a temática da morte nas nossas existências, nós vamos para esse processo muito mais abertos, muito mais conscientes, entendendo que a mudança de uma faixa, de um plano para outro, mas continuaremos vivos, que aqueles que já partiram antes de nós continuam vivos, que aqueles partirão conosco ou depois de nós continuarão vivos. A morte é uma espécie de transição, não é o fim. E é isso que a doutrina espírita nos traz. E é essa sensação que nos tira essa ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, muitos perguntam assim: poxa, mas é o fim desta minha vida física, desta minha experiência enquanto Roberta, enquanto Maria, enquanto João? Sim, e é por isso que nós devemos estar atentos e vigilantes a cada dia de nossas vidas, não deixando para depois aquilo que a gente pode fazer hoje, porque o hoje nós temos controle. Do hoje nós temos a certeza porque nós estamos vivenciando esse hoje. Mas e amanhã? Será que nós estaremos aqui? Vamos refletir. Não deixemos para depois aquilo que pode ser feito hoje, no aqui e no agora. Muita paz para vocês e que Jesus nos abençoe.